Estamos de volta aqui no programa Mundo Animal pela TV Mundi, no www.tvmundi.com.br. Hoje o assunto é interessantíssimo, nós estamos falando sobre as tartarugas, os cágados e os jabutis. Estamos entrevistando o Dr. Christian. Dr. Christian, esses animais, eles parecem meio pré-históricos. Aliás, nós fizemos uma pergunta anterior com relação à idade. Há uma vantagem em relação a isso, porque a pessoa às vezes compra um cachorro, um gato, e um cão dura 15, 16, no máximo 17 anos. Esses animais vivem mais? Vivem muito? Vivem. Bem, na verdade, muitas vezes, principalmente quando se fala de jabutis, você vê muitas histórias, né? Você vê muita gente colocando esses animais até em testamentos, porque são animais que vivem em média de 80 a 100 anos de idade. Vivem até mais que uma pessoa. Né? Você vê que um jabuti vive em média 80 a 100 anos e um tigre d'água, um semiaquático, vive em média 50 anos. Então, são animais que vivem bem mais do que um cão e um gato. Perfeito. E com relação à ancestralidade, de fato eles estão mais próximos dos dinossauros, dos animais pré-históricos? Sim, eles são do período Triássico. Né? Então, eles são de mais ou menos, assim, eles têm as semelhanças ainda desse período devido aos cascos. Então, tem mais ou menos 200 milhões de anos atrás. Então, assim, são animais muito próximos a essa parte jurássica, né, praticamente. Né? Perfeito. Isso faz com que eles sejam mais resistentes às doenças, aos problemas, às questões ambientais? Eles são mais resistentes também devido também à metabolização deles. Eles têm uma metabolização mais lenta, né? Então, você vê que eles desenvolvem com mais dificuldade uma enfermidade. Né? Eles são mais resistentes, são animais robustos, né? Eles aguentam. Como eles são animais que dependem da temperatura externa, eles não produzem calor, então são animais que se adaptaram bem ao ambiente. Então, por isso que eles são tão resistentes. Né? Então, ou seja, é um animal que, se ele tiver numa temperatura de 40 graus, eles ficam próximos dessa temperatura. Se tiver frio, eles vão diminuir a temperatura corporal. Eles até hibernam em períodos que está muito frio, para não perder gordura, para sobreviverem e até vir a parte de verão, primavera, para voltarem a se alimentar. Então, são animais extremamente robustos e fortes. Agora, Christian, é comum o proprietário desse animal ligar dizendo que o animal está triste, está apático, e isso tem uma relação com a temperatura aqui na cidade de São Paulo, no inverno, por exemplo? Não, tem sim. Quando a pessoa não está acostumada com esse tipo de animal, dependendo do período do ano, muitas vezes você vê que o animal ele se isola um pouco mais, se alimenta um pouco menos, né, nas temperaturas mais frias. Né? Então, o animal se reclusa mais, ele poupa mais energia. Né? Então, parece que ele está mais prostrado, mas não quer dizer que ele está prostrado. Ele está na verdade, se preservando, né? Tentando guardar gordura devido ao frio. Né? Mas também e no verão eles começam a ficar mais ativos, né? Eles começam a comer mais. Então, essa diferença que tem que também estar atento. Mas não quer dizer que também, muitas vezes, eles ficam prostrados também pela falta do dono. Então, ou seja, são animais sensíveis também, não são só frios de sangue, eles têm sensibilidade, são sensíveis, então são animais que sabem quando o dono chega em casa, segue o dono, gosta de carinho. Então, muitas vezes ele acaba ficando até prostrado, às vezes se o dono viaja. Né? Pode viajar independente de não comer. Então, são animais sensíveis também, não são cães e gatos, não. Na verdade, as pessoas que têm cães e gatos, elas até meio que nem acreditam nisso, né? Porque compara o jabuti como se fosse uma pedra, né? Fala, esse bicho aí não liga para mim, não presta atenção em nada. E isso não é uma realidade. O animal, de fato, também tem uma questão emocional. Tem sim, não, eles gostam, eles dão muita atenção, mas da maneira deles. Então, por isso o dono também eles sabem disso. Os donos que têm esses animais, eles sabem que eles expressam os sentimentos da maneira deles. Uma maneira totalmente mais simples, né, mas também com muito carinho. É simples, mas não menos carinhosa. Isso mesmo. Christian, gostaria que você falasse um pouquinho sobre a alimentação. Né? Acho que é uma dúvida do telespectador. O que esses animais comem? Então, como nos referindo à parte de jabutis, os terrestres, eles são onívoros, né? Mas eles comem tanto carne como verduras, frutas, legumes, né? Folhas em geral.
Mas eles tendem mais a parte de herbívora, né? Então, eles comem muito mais verduras e tudo. Então, são alimentos que você sempre tem que disponibilizar, né, em casa. Então, tanto uma maçã, pera, e tipo, todos os tipos de verduras disponíveis. No caso de... E também tem, não esquecendo, também as rações peletizadas, que são mais completas, né? Caso não tenha toda vez a disponibilidade de produzir, de preparar, né, esse tipo de alimento, pelo menos tem a ração, tem todo o teor nutricional necessário. No caso dos tigre-d'águas, eles são mais para carnívoros do que onívoros, né, mas eles têm uma tendência a ser onívora também, mas eles têm uma maior predisposição a carnívoro. Então, eles comem dentro da água, não fora da água, e, geralmente, ou as rações peletizadas, preparadas para isso, ou também pequenos crustáceos, carne, essas coisas dentro da água. Christian, eu já ouvi dizer que a pessoa colocou lá um pedaço de carne para o animal não comeu quando a carne estava fresquinha, esperou estragar para comer. Isso acontece mesmo? Isso é normal? Na verdade, eles esperam chegar na temperatura da água, né, para então poder se alimentar. Então, por isso que eles acabam, muitas vezes, esperando. Mas também, muitas vezes, se disponibilizando alimentos frescos, também eles acabam comendo, depende também da fome, né? Perfeito. Cristian, acho que uma dúvida muito comum é quando esses animais adoecem, como é que o veterinário sabe que o animal... Aliás, como é que o veterinário sabe o que ele tem? Porque no cão, no gato, já não é muito fácil. E esses animais, como é que vocês fazem? Principalmente, primeiro, existem às vezes alguns sintomas, né, clássicos, né, para saber se está com alguma doença ou não, né. Pode estar com uma diarreia, parou de se alimentar num período que ele não deveria parar de se alimentar, principalmente no verão, né. Existe hipovitaminose ali, ou seja, pessoas que dão, por exemplo, alface, né, alface que já é um alimento que não é muito indicado para animais, esses animais. Não tem quase praticamente nenhum teor nutricional, eles começam a entrar em hipovitaminose, né, e começam a desenvolver alguns sintomas, né, anatômicos e estruturais também, né. Você vê na má formação em casco, raquitismo, porque não toma sol. Então, o que é mais fácil de ver é quando eles param de comer, né, eu começo a ter algum inchaço no corpo, ou começa a ter um tipo de diarreia e tudo. É difícil de ver mesmo, senão tem que partir para análises mais laboratoriais. Doutor Christian, é comum vocês utilizarem outras terapias, como, por exemplo, a própria homeopatia para o tratamento desses animais? Eles aceitam bem? Não, eles aceitam super bem a homeopatia. Eu utilizo a homeopatia como um acréscimo no tratamento desses animais. Eles aceitam super bem, né? E nada mais do que os animais para mostrarem que esse tipo de tratamento homeopático é eficaz, né? Então, eu vejo muita eficácia nesse tipo de tratamento. Então, em casos de problemas ósseos, inflamatórios, de imunidade, infecciosos, é muito utilizado. Eu utilizo muito como um acréscimo de tratamento. Acontecem muitos traumas, muitos acidentes, e qual é a relação do jabuti com outros animais da casa? Cachorro, gato, pássaro? Como é que? Existe algum problema de convivência? Você tem que, na verdade, assim, eles não têm nenhum problema, assim, eles são super bem aceitos, né, no ambiente. Porém, você tem que apresentá-los, né, você tem que socializar esses animais, porque principalmente com cães, né, porque na verdade isso aqui, o casco deles é feito à base de osso. Então, infelizmente, eles vão observar esses animais como se fosse um alimento. Então, você tem que socializar esse animal na casa. Mas eles socializam bem com os animais desde que você faça essa parte comportamental. Esse adestramento entre o cão por exemplo, o cão com o jabuti, por exemplo. Não é só chegar, comprar, colocar junto e ver o que acontece. O risco é muito grande. Estava... Existem muitos acidentes, né, de animais pegando o jabutis ou o tigre d'água, né, e você vê muito depois problemas de casco devido às mordidas. Existem outros acidentes também, por exemplo, às vezes cair na escada, ou alguma coisa que cai em cima, choques elétricos. Tem algum outro cuidado, alguma dica, Christian, que você daria para a pessoa que tem esse animal?
Não, acidentes existem muitos, né? Principalmente o que mais acontece até em jabutis, eles são atropelados, né? Você vê muitas vezes carro passando por cima deles, né? Então você vê muitos problemas de casco, fratura de casco devido a um atropelamento ou queda de um prédio até, porque às vezes deixou na varanda e a varanda tem um vão e o animal acabou escorregando e tudo e cai. Então você tem que sempre preparar o ambiente onde vai morar de forma para ele não ter esses tipos de acidente. Lugares altos, né, para que ele caia. Que o piso não seja escorregadio, senão desenvolve problemas articulares, né, e não deixar nada muito quente, pé próximo, para também eles não se queimarem, porque são animais que gostam de calor, né, então eles acabam sempre procurando o calor para dormir, então para eles não se queimarem. Ou seja, até aquelas pedras especializadas de répteis, tem que tomar cuidado, porque às vezes eles ficam quentes demais. Mas fora isso, desde que você prepare a sua casa, o seu apartamento, para isso, eles normalmente não tem muito acidente, não. Perfeito. Doutor Christian, para o telespectador do programa Mundo Animal que tem alguma dúvida, que precisa de um esclarecimento mais detalhado sobre algum ponto que nós comentamos, qual o seu contato, aonde é a sua clínica, enfim. Então, a clínica se chama Vila Vet, né? É na Vila Mariana, né? O telefone de contato é 5084-2910, né? O site é www.vilavet.com.br. Se quiser entrar em contato por e-mail, pode entrar com contato@vilavet.com.br. Doutor Christian, eu quero agradecer muito você ter aberto aqui a sua agenda para receber a nossa equipe aqui do Mundo Animal. Muito obrigado pelos esclarecimentos e valeu. Eu acho que foi muito elucidativo as suas dicas. Eu que agradeço. Espero ter tirado algumas dúvidas para vocês. Vamos ficando por aqui no programa Mundo Animal pela TV Mundi, no www.tvmundi.com.br. Até semana que vem. Tchau, tchau.